mais um culto de ensino, mais uma aula, mais um estudo, mais um tempo de meditação na palavra. Glória a Deus, porque você atendeu o chamado do Senhor e você está aqui, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Para o meu e para o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Papai querido, nós te entronizamos, Senhor, nesta hora. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie nas palavras, ó Pai, nos versículos que nós vamos ler, neste tema que é tão importante para a tua igreja, Deus, que nós, como igreja do Senhor, possamos assumir o nosso papel, ó Pai, no evangelismo, que nós, como igreja do Senhor, possamos assumir o nosso papel como luz do mundo, como sal dessa terra, como testemunhas vivas do Senhor, como cartas vivas do Senhor, em nome de Jesus, como luz verdadeiramente nessa terra, ó Pai. Motiva o nosso coração, instrui o nosso espírito para testemunhar, para enxergar as oportunidades de compartilhar o teu evangelho. Oh Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite, cheios da tua palavra, cheios do teu espírito, oh Pai, motivados como os teus discípulos a ir por todo o mundo pregar o evangelho. Oh Deus, o nosso mundo talvez não é em outra cidade, em outro país, é do lado de casa, é cruzando a rua, é no trabalho, é na escola, oh Deus, é no trânsito. O nosso campo missionário é onde o Senhor nos levar. Leva-nos, ó Pai, a ser luz no meio das trevas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem se assentar, abra sua Bíblia comigo na carta aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 4 e de 8 a 15. Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1. Semana passada e retrasada nós falamos da importância da evangelização para a igreja. Como que a evangelização modifica a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, transforma a vida da própria igreja, né? A igreja é movimentada pela evangelização, a igreja é unida quando a gente faz um projeto evangelístico. As pessoas lá fora, elas são impactadas e a sociedade é modificada. Os pensamentos, a cultura, né, os valores são modificados por causa da evangelização. E nós vimos que para evangelizar não é somente chamar a pessoa para vir à igreja, mas criar um ambiente acolhedor para que essa pessoa chegue na igreja, ela se sinta parte dessa igreja. E aí nós finalizamos dizendo qual seria a mensagem então para trazer essa pessoa a Cristo. Nós temos uma ideia de trazer pessoas para a igreja, levar pessoas à igreja, mas na verdade a nossa missão não é trazer pessoas à igreja, mas trazer pessoas a Cristo. A igreja é um instrumento. A reunião aos domingos, às quintas, às quartas, grupos caseiros, células, encontro de homens, encontro de mulheres, são instrumentos, meios para levar pessoas a Cristo. O fim não é trazer pessoas para a igreja, o fim é trazer pessoas a Cristo, amém? E Deus nos dá as ferramentas, as reuniões, as redes, as estratégias, os encontros, os cafés. Deus nos dá instrumentos, mas o objetivo é levar pessoas a Cristo. E aí nós falamos, qual seria então essa mensagem? Como que eu poderia falar com uma pessoa para trazê-la a Cristo? E a mensagem, ela não é doce como mel, né? Como diz a canção, minha vitória terá sabor de mel. Não é assim, não. É uma mensagem um pouco amarga, né? O profeta diz que ele comia do pergaminho, comia da palavra e descia como um amargo na garganta dele. Muitas vezes a palavra ela vem para confrontar. Né? Se nós estamos falando de um Deus santo, de uma palavra que é santa, para servir um Deus santo, provavelmente 100% de chance de que essa palavra vai ser um pouquinho amarga para aqueles que vivem no pecado. Então, se nós vamos trazer pessoas a Cristo,
essas pessoas, provavelmente, elas não conhecem a Cristo, ou estão em pecado, ou desconhecem o serviço a Cristo, né? Então, essa palavra vai chocar, essa palavra vai confrontar, mas é essa palavra que nós temos que levar a essas pessoas, amém? Então, Romanos, capítulo 10, vamos ler alguns versículos e depois nós vamos desenvolvendo essa ideia de qual palavra nós temos que levar para a salvação das pessoas. Versículo 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando para os irmãos de Roma sobre os judeus, né? Ele falou assim: a minha boa vontade e a minha oração a Deus é que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então ele está falando aqui dos judeus que rejeitaram a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Nós conhecemos pessoas dessa forma? Conhecemos algum tipo de povo, de comunidade, de pessoas? Conhecemos famílias, conhecemos amigos nossos, dentro da nossa própria família, que rejeitam a justiça de Deus e querem estabelecer a sua própria justiça, né? Dizendo assim, se você perguntar para qualquer pessoa, dizer, você ama a Deus? Todo mundo vai dizer que ama a Deus, né? A não ser os ateus, né? Que negam a existência de Deus. Mas 90% das pessoas dizem, eu amo a Deus. E você acha que você vai ser salvo, né? Se o mundo acabar agora, se Jesus voltar para buscar o seu povo, você vai morar com Deus no céu ou vai para o inferno? Essas pessoas, a maioria vai dizer, não, eu sou bom, né? Eu sou bom o suficiente, eu não roubo, eu não minto, eu tenho aqui a minha família, sou fiel à minha esposa, né? Não bebo bebida forte, às vezes, né, alguma coisinha ali ou outra, mas no geral eu sou bom. E as pessoas se julgam bom o suficiente para ir ao céu ou para dizer que Deus vai salvá-las, né? Então, eles procuram estabelecer uma própria justiça, quando a palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. E aí já começa o embate. Se ninguém é bom o suficiente, como que essas pessoas vão aceitar a palavra? Como que eu vou chegar nessas pessoas? Versículo 8. Nós vamos lendo e vamos conversando sobre a palavra, e o Senhor, através do seu Espírito, vai esclarecendo para nós. Amém, queridos? Versículo 8. Porém, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Nós temos aqui, pelo menos, 3 referências sobre o que nós devemos pregar. Versículo 8, a palavra diz assim, isto é, a palavra da fé que pregamos. Nós precisamos pregar uma palavra da fé. O que seria essa palavra da fé? Fazer com que as pessoas creem num Deus,
creem em Jesus, creem num Salvador. Mas elas vão crer no Salvador quando? Quando elas perceberem, quando elas tiverem a convicção de que precisam ser salvas. Enquanto elas acharem que são... Quando eu falo elas, parece que nós somos, né, um povo e eles são outras pessoas. Eu não quero tratar eles como alguém excluído, mas vamos falar de nós, né? Nós, antes da salvação, enquanto nós não entendermos que precisamos de salvação, nós não vamos crer no Salvador. Eu não vou sentir a necessidade de um Salvador se eu ainda não me reconheço como pecador, se eu ainda não me reconheço como necessitado, se eu não me reconheço como alguém perdido, eu não vou crer num Salvador. Eu não vou nem sequer cogitar que existe um Salvador, que existe um caminho de salvação, porque na minha justiça eu sou bom demais. E eu não preciso de salvação. As minhas próprias obras já me bastam. Eu sou bom o suficiente. Então, dizer que as pessoas precisam de Salvador, antes precisam dizer que elas precisam de salvação, que elas estão perdidas. Elas precisam confessar esse Senhor Jesus como Salvador. Como que elas crerão? Né? Como invocarão? Aí entra lá o versículo 14. Como invocarão esse nome se eles não creem nesse nome? Como que eles vão crer nesse nome se ninguém fala para eles? E como eles vão ouvir se ninguém fala? Não é? Como eles crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí entra eu e você. Nós temos a palavra da fé. Nós temos a palavra da salvação. Nós temos a palavra do arrependimento. Nós temos a palavra de Jesus Cristo. Se eles não souberem que precisam desse perdão, como se converterão? Como as pessoas vão vir a Cristo se elas não sabem que precisam dele? Então, primeiro a gente precisa expor, abrir a ferida, expor a ferida para dizer, está vendo? Você precisa de cura. Não é no sentido de acusar, de expor, de falar você é pecador, você precisa de perdão, não, mas levá-lo ao reconhecimento de que a pessoa é pecadora. Nós que já somos salvos por Cristo Jesus, nós mesmos não podemos dizer que não somos pecadores, né? Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Nós estamos constantemente numa posição de rendição, numa posição de arrependimento. Nós estamos constantemente confessando nossos pecados a Deus. A diferença é que nós sabemos que existe um Cristo que perdoa pecados, que existe um Jesus que morreu na cruz por nós, e quando nós vacilamos, quando nós pecamos, o Espírito Santo que há em nós, ele nos chama a atenção, ele nos convence do pecado, ele nos convence que nós temos que nos arrepender. A diferença é que o mundo, as pessoas que não têm esse Espírito, elas não têm quem fala para elas. O Espírito Santo não tem liberdade lá no coração deles. Eles nunca deram espaço para a palavra de Deus, nunca deram espaço para o mover do Espírito Santo. Do contrário, eles dão espaço para a carne, para as concupiscências, para os seus sentimentos, para os desejos da carne. Então, os desejos da carne sobrepujam a vontade do Espírito. Se algum dia, se algum momento, eles tiveram um relampejo da palavra de Deus, ou um mover do Espírito, esse mover do Espírito, ele é suprimido pelas vontades da carne, suprimido pelos desejos da carne, suprimido pelas concupiscências. Então, essas pessoas precisam ouvir da palavra. Quem vai revelar o pecado? Quem vai dizer que eles estão em pecado? Sou eu? É você? Não, é a palavra de Deus. Romanos 7:7. Que diremos, pois?
É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Quem que vai revelar o pecado do mundo? É a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. Então, qual é o nosso papel? É apontar pecados? É dizer, você vai para o inferno? Você está condenado? Você precisa de Jesus porque você está indo para o inferno? Não. Qual o nosso papel? É expor a palavra do Senhor. É apresentar a palavra do Senhor. É a partir da exposição da palavra, é a partir da pregação do Evangelho, é que nós vamos fazer com que eles reconheçam que são pecadores. Qual que é a trilha do novo convertido, que nós falamos nas aulas passadas? Ele ouve a palavra, reconhece que é pecador, se arrepende, e então ele vem para Cristo. Para uma pessoa ser salva, primeiro, ela precisa reconhecer que é pecador. Ela precisa confessar que é pecador. Confessar os seus pecados. Confessar para o padre, confessar para o pastor. Não, confessar a Deus. Dizer, Deus, eu pequei, como aquele filho pródigo, né? Eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quando nós reconhecemos que não somos dignos, é aí que Deus fala assim, ele está pronto, ele se rendeu. Agora ele não confia mais na sua força, ele não confia mais nas suas boas ações, ele confia na obra salvadora de Jesus Cristo. Quando ele reconhece, por mim mesmo eu não consigo ser salvo, por mim mesmo eu não posso ser santo, mas é Jesus que me perdoa, Jesus que me justifica, ele que me santifica, então ele está pronto para receber do Espírito Santo de Deus. Ele confessou, ele se rendeu. E como que ele vai saber disso? Somente através da palavra do Senhor. Eu lembro que teve uma época que as igrejas evangélicas fizeram uma parceria com uma agência missionária, aqui de Ribeirão mesmo, várias igrejas se reuniram para passar aquele filme Jesus. Não sei se vocês lembram, nas praças a gente passava, tinha um telão, montava o telão, cada igreja recebia um kit. Era um projetor, na época, se eu não me engano, era um videocassete, né? E um projetor e um telão. A gente montava lá na praça, fazia o evangelismo nas ruas, falava, hoje à noite, às 19 horas, lá na praça, vai ter a exposição do filme Jesus. Com certeza, essa praça aqui foi palco dessa apresentação, né? E aí, depois desse filme Jesus, a gente fazia o apelo, as pessoas se rendiam a Jesus ali, só que logo em seguida, na semana seguinte, ou na mesma semana, essas pessoas eram contactadas e convidadas a participar de um estudo, como esse estudo da sala de batismo, não é? Era temas como o que é o pecado, quem é Jesus, como as evidências da conversão. E aquela pessoa, ela aceitava o discipulado, nós íamos na casa dela, fazíamos o estudo, e aí então depois de um estudo inteiro, algumas semanas, elas iam ou não iam para a igreja, e aí então começavam uma caminhada com Jesus. Mas antes dela começar, antes dela dizer estou salva, ela confessou Jesus ali no dia do apelo, no dia do filme. Mas para que ela tenha a convicção dessa salvação, ela precisou o quê? Primeiro, foi exposta para ela a palavra de Deus, foi exposta a um discipulado, ela foi confrontada pela palavra, e durante as semanas de estudo, a oração, aquela pessoa ia sendo transformada dia após dia. Somente através da exposição da palavra é que nós podemos evangelizar as pessoas. Então, qual é a mensagem que eu vou passar para o mundo? É que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. E quem é o pecador? Essa pessoa precisa reconhecer que precisa desse perdão, precisa reconhecer a sua posição de pecador. Romanos 3:19.
Ora, 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Olha o que a lei faz. A lei, ela tem tanta autoridade. Quando fala de lei, não é lei por lei, legalismo, né? É lei, a palavra de Deus. Entendamos que existem alguns termos que nós definimos, ou a palavra define o que é a palavra de Deus. Chama de lei, chama de mandamento, chama de ensinamento, chama de luz para o caminho, né? Chama de preceitos de Deus. E aqui, em Romanos, ela chama de lei, porque é uma linguagem. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve numa linguagem jurídica. Então, ele usa termos da lei para convencer os seus interlocutores. Então, ao invés de chamar palavra de Deus, ao invés de chamar mandamentos de Deus, ele fala a lei do Senhor. A lei, ela tem tanta autoridade que ela fala assim, que todos se calem diante da lei e o mundo seja culpável perante Deus. Mas como que eu vou apresentar isso? Como que eu vou dizer, você é culpado, você é pecador, apontando o dedo? Não. Eu vou pedir a orientação do Espírito, eu vou entender a situação, o contexto da fala, o contexto da conversa, e no amor do Senhor, direcionado pelo Espírito, eu vou apresentar a palavra e orar para que o Espírito Santo faça a obra. Quem convence as pessoas do pecado não sou eu e não é você, é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é pregar a palavra, é apresentar a palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Amém, queridos? Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é um texto áureo, né, do evangelismo. É um texto célebre. Todo mundo usa esse texto para a evangelização, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí que você começa a expor isso e explicar isso, dizendo que todos, eu e você e o mundo todo pecou. Aí conta a história de Adão, conta a história da salvação, do povo escolhido de Deus, conta a história por que o homem se separou de Deus, conta a história que Jesus morreu na cruz para esse homem que estava separado de Deus pudesse se unir novamente com ele. O mundo pecou e destituído está da glória de Deus. E quem pode restituir essa glória? E aí entra o plano da salvação. Então, é através desses versículos chaves que você começa a abrir uma conversa, puxar um assunto, né? Peça a Deus, né? Talvez você não vai ter um passo a passo, você não vai ter uma receita de bolo para você aplicar em toda a evangelização. Não, cada pessoa um assunto diferente, cada pessoa uma abordagem diferente, cada pessoa Deus vai te dar uma direção diferente. Pedro fala que nós não devemos temer diante dos reis e de autoridades, porque Deus colocará as palavras dele na nossa boca. Então, só fica na posição. Eu te peço em nome de Jesus, só fica atento, só fica disposto. Fala assim, Deus, hoje eu acordei cedo, vou trabalhar, mas eu quero ter uma oportunidade hoje de compartilhar do teu evangelho. Eu quero ter uma oportunidade hoje de pregar a tua palavra. E o que nós estamos aprendendo aqui hoje é qual palavra que eu vou pregar, não é? Porque no senso comum a evangelização é aquele negócio assim, vem para Cristo que os seus problemas serão resolvidos, né? Tem até a campanha, pare de sofrer. Você está sofrendo aí? Vem para cá que você vai parar de sofrer. Até falei no domingo retrasado, tem algum crente aqui que veio para Cristo e parou de sofrer? As aflições vai continuar. A diferença é que Cristo estará conosco. Ele estará conosco todos os dias. Né? Se tá difícil com Cristo, imagina sem Cristo, né? Só que o senso comum, a pregação do Evangelho está em prometer
saúde, prometer cura, prometer prosperidade, prometer resolução de problemas, e as pessoas vêm para a igreja por causa dessa isca, né? As pessoas vêm para a igreja para resolver os seus problemas. E quantos casos nós já vimos que as pessoas vêm, recebem a bênção até, e quando recebem a bênção, abandonam Cristo, porque não criaram raiz, não criaram base, elas não foram firmadas na rocha, elas não foram firmadas na palavra, elas foram firmadas numa promessa, numa bênção, num movimento, numa prosperidade, num evangelho de prosperidade. E então, quando já não tem mais esse movimento, quando já não tem mais essa promessa, ou quando alcança essa promessa, ela se sente satisfeita e não tem mais nada que se relacionar com Deus, porque o relacionamento dessas pessoas estavam baseado num relacionamento de troca. Eu vou à igreja, mas se o Senhor me der, eu vou fazer uma campanha de 10 dias, eu vou 10 cultos na igreja, no final o Senhor vai ter que me abençoar. Ela cumpre os 10 dias, depois ela não tem mais compromisso, porque essa pessoa não foi firmada na rocha, na palavra. Então, que tipo de evangelismo nós estamos dispostos a pregar? Quando nós sairmos daqui, nós vamos ter oportunidade de pregar o evangelho. O que nós vamos falar para essas pessoas? A palavra da verdade? A palavra da fé, como diz Paulo? Ou nós vamos pregar uma palavra de promessa, de vem que você vai receber algo em troca? Na verdade, a chamada de Jesus é para tomar a cruz, né? Ele fala assim, você pode trazer os seus fardos, você pode trazer seus problemas. Ele fala assim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas, ele completa, tomai o meu fardo, que é suave e leve. Não é só você vir derramar os problemas para Jesus, deixar os seus fardos, não. Você precisa pegar o fardo de Jesus. E esse fardo de Jesus, eu posso te dizer que se chama cruz. A cruz que nos crucifica todos os dias, que mata a nossa vontade todos os dias, que mata os nossos desejos todos os dias. A cruz que crucifica a nossa carne todos os dias. Paulo fala que ele esbofeteava a sua própria carne, porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal, ele fazia todo dia. Então, quando Jesus fala para você vir a Ele, deixar os fardos, deixar seus problemas, Ele te dá em troca um fardo, uma cruz. E por que Ele fala que é suave e leve? Porque Ele já pagou todo o preço na cruz do Calvário. Se você, e quando eu falo você, é você, eu, você e aquele que não tem Cristo ainda, aquele que vai ouvir essa ministração, está lá do outro lado e ainda não entregou sua vida para Jesus, esse fardo que Jesus fala que é suave e leve de verdade, porque o próprio Cristo já pagou na cruz todo o peso, Ele levou sobre si todo o pecado, toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fez todo o trabalho. Então eu preciso crer. Qual é a palavra que eu vou pregar lá para evangelizar? A palavra da fé. A palavra da fé que eu preciso crer que Ele fez todo o trabalho. Que eu não preciso pagar promessa, que eu não preciso pagar penitência para ser salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque eu já sou salvo. As boas obras não é a razão de eu ser salvo, mas é o fruto da salvação. É uma consequência, não é a causa da salvação, é a consequência. Então, em nome de Jesus, eu te convido a pegar essa palavra, introjetar no teu coração e falar: Deus, faz de mim uma bomba para explodir, né, no meio das trevas. Na hora que eu abrir a minha boca, essa palavra possa ser como uma palavra viva que vai transformar vidas. Em nome de Jesus. Eu preciso viver essa palavra na minha vida, para quando eu abrir a minha boca, possa fazer efeito na vida das outras pessoas. Se ela não faz sentido para mim, dificilmente vai fazer sentido para quem eu evangelizo, para quem eu falo, para quem eu prego. O amor de Deus
a salvação em Cristo não faz sentido para quem não sabe que precisa dessa salvação. Então, o papel da lei, o papel da palavra, né, da exposição da palavra, o papel da palavra é expor esse pecado, é abrir essa ferida. E o papel da igreja é apresentar a cura dessa ferida. Quando nós apresentamos a lei expõe o pecado. Diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós abrimos a lei para as pessoas, nós vamos dizer, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, a ferida foi aberta. Qual que é o nosso papel? Apresentar a cura dessa ferida. Apresentar a salvação desse perdido. Apresentar o perdão desse pecado, que é Jesus Cristo. Nós apresentamos a lei rasga a ferida. E depois nós viemos com Cristo, com a graça, com a salvação, com o amor de Deus, para curar essa ferida, para colocar um estanque naquele sangue. Em nome de Jesus. Amém? Jesus nos dá um exemplo de evangelismo. Marcos 10, 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, jovem rico. Conhece a história do jovem rico? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, ninguém honra o teu pai, ou não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja que a estratégia de Jesus para a evangelização aqui, né? Muitas vezes a evangelização é ativa, né? A maioria das vezes é ativa. Nós vamos lá e vamos falar do evangelho, do amor de Deus. Mas essa aqui foi um tipo de evangelização passiva. O jovem rico procurou Jesus. Ele veio perguntando sobre salvação. Como eu farei para ser salvo? O que Jesus falou? Primeiro, ele contrapôs o conceito de bom. Quando o jovem rico chamou ele de bom mestre, ele logo já falou Romanos 3,23. Ele falou assim, ninguém é bom, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se Paulo já tivesse escrito Romanos 3,23, com certeza Jesus ia citar Romanos 3,23 aqui, porque ele falou assim, ninguém é bom, todos pecaram. Perceba como a palavra de Jesus, ela concorda com a palavra escrita em Romanos, quando fala que não tem nenhum bom sequer na face da terra. Procurei na terra se tivesse um justo, não achei um sequer, todos se corromperam. E Jesus falou a mesma palavra, não tem ninguém bom nessa terra, somente um Deus que está nos céus. E aí ele apresentou o quê? A lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E essa lei, ela expõe, né, o pecado da humanidade. Só que aquele jovem, ele cumpria essas regras, essas leis. E aí Jesus foi no mais fundo, no seu coração, e falou assim, tudo bem, você faz tudo isso. Você vem aos cultos, você é fiel, você faz boas ações, mas uma coisa te falta.
abrir o seu coração. Uma coisa te falta: pega tudo que você tem e dá aos pobres. O que Jesus quis dizer? Onde está o teu coração? A palavra do Senhor diz: onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus estava provando aquele jovem de onde estava o coração dele, onde estava o tesouro dele, qual que era o mais precioso. Ele realmente estava interessado em Cristo Jesus, em um relacionamento com Deus, ou ele só queria a bênção, só queria dizer assim: você está salvo, pronto, e agora eu vou viver minha vida. Esse é uma estratégia que Jesus usou, que nós podemos usar, né? A gente tem que revelar ao mundo que todos pecaram, depois apresentar a lei. Por que todos pecaram? Aqui, assim, assim, assado. Outro dia eu estava conversando com o Alexandre e ele falou de um missionário que contou algumas experiências, como ele abordava as pessoas, né? Ele falava assim: você acha que você é salvo? A pessoa falava assim: acho que sim, né? Não faço nada de mal, sou bonzinho. E aí ele começou a falar: você já mentiu alguma vez? Eu menti uma vez. Você já se apropriou de alguma coisa que não era sua? Você já roubou, né? Não roubei um banco, não roubei uma casa, mas eu já peguei uma caneta ali, um biscoito no supermercado, né? Você já olhou para uma mulher com desejos, né, impróprios? Já desejei. Então, dos 10 mandamentos, pelo menos 3 você já caiu. Aí ele apresentou a lei, ele falou: é verdade. E você acha que quem que vai te levar para o céu? A sua lei, a sua justiça que diz que você é bom? Ou a lei, a palavra, que diz que você não pode roubar, não pode mentir, não pode adulterar? Aí ele ficou assim: realmente é difícil. Você gostaria que aprender um pouco mais dessa palavra e saber como ser salvo desse pecado? Como ser salvo verdadeiramente? E então é uma estratégia de evangelismo. O que ele fez? Apresentou a lei, apresentou o pecado. Ele não acusou o rapaz, ele fez com que o rapaz pensasse sobre a vida dele mesmo, fez ele refletir sobre a própria vida. E a própria pessoa chega numa conclusão que é pecadora e precisa de salvação. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma estratégia. Qual é a palavra que nós vamos pregar lá fora? É a palavra de pare de sofrer, todos os seus problemas serão resolvidos? Ou todos pecaram e precisam da glória de Deus, estão destituídos, todos estamos condenados? Se nós não formos para Cristo, naquele dia nós vamos para o lago de fogo e enxofre. É uma palavra dura, é uma palavra difícil, mas é a palavra de arrependimento e de fé. Por que palavra de arrependimento? Porque a pessoa reconhece que é pecadora, então ela se arrepende. Palavra de fé, porque ela crê que só Cristo pode perdoar os seus pecados. Eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo porque eu errei, só que agora o que eu vou fazer? Quem vai me salvar? Aí entra a palavra da fé: só Cristo pode salvar as pessoas. Amém, queridos? Marcos capítulo 1, versículo 14. Olha a mensagem que Jesus iniciou o seu ministério. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no evangelho. Palavra de arrependimento, palavra de fé. Sabe aquela palavra de fé que Paulo falou? É essa palavra aqui, ó. Palavra de arrependimento. Primeiro eu reconheço que preciso de perdão, eu me arrependo. Palavra de fé: eu creio que só Jesus pode me salvar. Se nós fizermos esse esboço, se nós fizermos essa pregação para as pessoas, já basta. Esse é o evangelho, essa é a palavra da salvação. E eu quero finalizar com
2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Quando o profeta Natã se aproxima de Davi e conta uma história. Capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: tu és o homem. Aí ele continua dizendo, né? Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitará mal sobre ti. Eu queria ver aqui capítulo 24, não era essa parte aqui, 24 e 25, 2 Samuel 24 e 25. Você percebe que Natã chega em Davi e apresenta o quê? Uma história, faz uma ilustração, e Davi fica injuriado por aquela ilustração, dizendo: esse homem merece morrer. Só que aí depois Natã fala assim: esse homem é você. Aí Davi cai em si. Davi reconhece o seu pecado. Deixa eu ver se é 24, 25 ou é... Perdão, irmão, só um minutinho aqui. 12... na verdade, 12, 1 Samuel 12, versículo 24, não capítulo 24, versículo 24 e versículo 25. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseveraste em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Então, Natã deu uma solução para o pecado de Davi. Natã ele apresentou a ferida, ele abriu a ferida e depois ele apresentou a cura. Ele falou: apenas servi fielmente, temei ao Senhor. Então o Senhor vai poupar o rei e o povo. Essa estratégia, essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, né? Como nós devemos abordar? Primeiro, apresentar a lei, a palavra de arrependimento, abrir a ferida e depois apresentar a palavra de cura, que é a palavra de fé.
palavra de arrependimento e palavra de fé. Amém? A mesma estratégia que Jesus usou com o jovem rico, a mesma estratégia que Natã usou com o rei Davi, que o Senhor possa nos capacitar para usar também nas nossas evangelizações. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Antes de nós orarmos, você quer fazer alguma inserção, um comentário, uma pergunta ou dúvida quanto a isso? Do que foi falado, está tudo certo? Glória a Deus, né? Então, que nós possamos pregar essa palavra, viver essa palavra e pregá-la, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos inquire, o Senhor nos incentiva, o Senhor nos desafia a pregar a Tua palavra, Deus. E nessa noite o Senhor deu estratégias para nós aqui. Estratégias da verdade, Pai. Não é uma pregação água com açúcar, mas é uma pregação de fato e de verdade, dizendo, ó Pai, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que todos precisam desse perdão, ó Pai. Nós recebemos esse perdão, nós confessamos que somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor. E é essa palavra que nós queremos propagar, e é essa palavra que nós queremos multiplicar, e é essa palavra que nós queremos pregar lá fora, Pai. Em nome de Jesus, Deus, dá estratégia para a Tua igreja, dá, ó Pai, oportunidades para a membresia, dá, ó Pai, oportunidades para os meus irmãos, para mim, ó Pai, para que nós possamos pregar essa palavra. Abra os nossos olhos, que nós possamos ficar atentos, ó Deus, ao coração sedento, aquela pessoa que precisa de uma palavra de consolo, precisa de uma palavra, ó Pai, ó Deus, de salvação, ó Deus, uma palavra de direcionamento. As pessoas estão perdidas nesse mundo, elas precisam de uma direção, de um caminho, e nós temos a palavra da verdade, nós temos a palavra da fé, nós temos a palavra de arrependimento, Deus. Não que nós somos melhores, não, Deus, mas nós somos chamados pelo Senhor para pregar essa palavra, e a própria palavra diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A promessa para aqueles que anunciam boas novas. Bendito seja o nome do Senhor, Deus. Oh Deus, motiva o nosso coração, encha o nosso coração de paixão, de amor, de fogo, oh Pai, por almas, fogo pela pregação do Evangelho. Oh Deus, nós já nos alimentamos muito, oh Deus, nós estamos cheios, fartos, nós queremos agora dar de comer ao faminto, dar de alimento às pessoas que não têm ainda, Deus, em nome de Jesus. Nós viemos aqui, ó Pai, todos os domingos, quintas, quartas, nos alimentamos, recebemos a Tua palavra. O que nós temos feito com essa palavra, Deus? Desafia-nos, ó Pai, na nossa casa, desafia-nos no nosso trabalho, desafia-nos na igreja, a sermos igreja de fato e de verdade, para compartilhar isso tudo que o Senhor tem derramado na nossa vida. O Senhor tem nos abençoado tanto, Deus. O Senhor tem nos dado uma casa, uma família. O Senhor tem nos dado, ó Pai, um lugar para cultuar. O Senhor tem nos dado amigos. O Senhor tem nos dado uma família grande. Oh Deus, e quantas pessoas estão lá fora, Pai, solitárias, precisando de um ombro amigo, precisando de uma palavra. Oh Deus, precisando reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Leva-nos a estes lugares, ó Pai. Leva-nos a essas pessoas. Traga-nos essas pessoas, ó Deus, como o jovem rico procurou Jesus, que as pessoas venham nos procurar, em nome de Jesus, como Natã foi atrás de Davi, que nós possamos ir atrás, ó Pai, dos Teus escolhidos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá a palavra de salvação, a palavra de arrependimento e de fé para cada um aqui nessa noite, Deus, e aqueles que estão ouvindo pela internet, que eles possam assumir o seu chamado também, Pai, para pregar o Evangelho. E aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que nessa noite possam reconhecer que estão nessa lista do mundo pecador, de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que eles sintam a necessidade de buscar o Senhor, sintam a necessidade
de se renderem a Ti, de confessar os seus pecados. Somente o Teu Espírito pode fazer isso, ó Deus. Nós pregamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, move nos corações, quebra os corações, corações de pedras, transforma em corações de carne. Em nome do Senhor Jesus, tira os tampos dos ouvidos, que eles possam ouvir a Tua palavra de salvação. Em nome de Jesus, ó Deus. Tire as escamas dos olhos, para que eles possam ver a Tua salvação, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite aqui na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Vá em paz. Abraça o seu irmão. Dê a paz do Senhor. Amém.